O cara que bolou a escada, ele é um gênio, porque ele pensou assim, sabe de uma coisa? Eu vou colocar degraus. Você já imaginou se ele fizesse uma escada sem degraus? Ele pensou, eu vou botar degraus por quê? Porque para chegar no topo, você não precisa subir de uma vez só, você pode subir aos poucos. Se você chegar na tua empresa dizendo assim, pessoal, vamos lá, nós temos que crescer 100%, nós temos que melhorar tudo de uma vez só, vamos lá, nós temos que atender melhor, nós temos que ter produtividade, vamos lá. O que acontece com o cérebro do teu funcionário? O lado direito, que é o emocional, vai dizer, claro, vamos lá, nós vamos conseguir, nós somos bons, nós vamos arrebentar, nós arrebentamos. Mas o que diz o lado esquerdo, que é o racional? O lado esquerdo vai dizer, aqui que nós vamos conseguir. Ele trava. Você pode crescer, por exemplo, 1% ao ano. Eu também posso crescer 1% por semestre. Mas eu também posso crescer 1% ao mês. E aí você pode dizer assim, poxa, mas eu também posso crescer 1% por semana. Aí você pode dizer assim, mas eu também posso crescer 1% ao dia. Já que eu estou crescendo 1% ao dia, eu vou crescer 1% a hora. E se a gente crescesse 1% por minuto? E se a gente crescesse 1% por segundo? Isso é qualidade total, isso é excelência, isso é produtividade. É você chegar no topo usando os recursos que Deus te deu. Então o que é interessante é que não falta recurso para o ser humano. O que falta para o ser humano é capacidade de usar esse recurso. Acontece que a maioria da humanidade anda com os recursos embaixo do braço e não sabe o que fazer com ele. Tem gente que passa a vida inteira assim, meu Deus, você nunca me ajudou em nada. Como é que você quer que eu suba? Nós somos um profissional repolho ou somos um profissional rosa? Profissional repolho é aquele como o nome diz. O repolho, ele até nasce aberto, com as folhas abertas, mas aos pouquinhos o repolho vai se fechando. Simboliza aqueles profissionais que dizem, já sei de tudo, já conheço tudo, eu sou bom em tudo, e se fecha. A rosa é um profissional moderno. A rosa, ela até nasce com as pétalas fechadas, mas aos pouquinhos ela vai se abrindo, porque ela percebe que tem que se abrir. Nós precisamos ser profissionais que aprendem, em empresas que aprendem, num país que aprende. E olha que bonito. A rosa, exatamente por se abrir, ela sempre fica bonita, cheirosa. A rosa, quanto mais velha, mais cheirosa é, sabia não? Diferente do repolhão. Você pode ser melhor que você já é. Você começando a aprender de novo e trabalhando numa empresa que aprende, você se torna um profissional do primeiro mundo. Para isso, nós precisamos trabalhar em equipe. Cada um de nós precisa saber que tem que fazer a sua parte. Mais do que nunca, nós temos que usar o símbolo do trem. O trem é um símbolo fantástico. Eu gostaria de sugerir para vocês o trem como o símbolo da empresa de vocês. O trem deve ser o símbolo do próximo milênio. Cada um de nós precisa ser uma locomotiva. Cada um de nós precisa ser aquelas pessoas que puxam os outros. E o que é fantástico do trem é que ele caminha na mesma cadência. Ele tem o trilho, quer dizer, ele sabe a direção, sabe o norte para onde vai. Ele consegue atrelar os outros, N vagões. Mas o que é mais fantástico é a harmonia que o trem consegue. O trem consegue uma sintonia fantástica. Se o ser humano conseguir a sintonia, todo mundo trabalhar em equipe, nós vamos além da excelência. Olha o trem, é o trem do próximo milênio. Parabéns, parabéns. Acelerando. Olha o trem, vamos lá. Nós precisamos mais do que nunca lembrar que para a criatividade tem duas formas de você sair dela, achar a criatividade, para você sair de um problema. Uma é ficar no problema e provavelmente você vai achar outro problema. Outra maneira de focar é você achar soluções. Se você usar o problema para achar uma solução, ninguém te segura. Você tem a forma da criatividade. Acontece que a maioria de nós fica no problema e não chega na solução. Eu fui criado no sítio, como falei para vocês, e eu ia para a escola a pé, naturalmente. E para não passar nas estradas, que as estradas eram longas demais, eu cortava caminho dentro daquelas propriedades no sítio. E eu chegava na escola cheio de carrapicho. Vocês sabem o que é carrapicho? Sim ou não? Eu chegava igual um monstro, assim, cheio de carrapicho. Aí a professora ria, as menininhas riam. E a professora dizia, Daniel, senta aí, você não vai entrar na sala enquanto não tirar todos os carrapichos.
Você parece um bicho do mato, cada vez que você traz mais carrapicho, não entra na sala enquanto tiver umzinho. Se tiver umzinho, você não entra na sala. Aí todo mundo saía rindo, a professora fechava a porta, eu ficava pro lado de fora, mandava eu sentar e dizia assim, você não entra na sala de aula enquanto você não tirar todos os carrapichos. E carrapicho, meu amigo, minha amiga, não é fácil tirar não, ele não sai assim. Não adianta você dar tapa, ele não sai. Você tem que tirar um por um, sabia não? E eu ficava uns 10, 12 minutos pensando, meu Deus, para que será que serve o carrapicho? E eu descobri uma coisa fantástica. Descobri que o carrapicho não serve para nada. Pois bem, o Brasil é o maior produtor de carrapicho do mundo. E é um problema, é um grande problema. Agora percebo o que é foco. Um professor suíço, chama Jorge de Mestre, é o nome dele. Ele estava defendendo a tese dele no microscópio. Quando ele sentiu um cansaço na vista, foi passear num bosque na Suíça, para aliviar a vista. Quando ele estava passeando num bosque, grudou 2 carrapichos no paletó dele. 2, não um monte, 2. Ele tentou tirar o carrapicho não saiu, tentou tirar de novo, o carrapicho não saiu. Pela terceira vez ele tentou tirar o carrapicho não saiu. Olha o que é foco, olha o que é criatividade. Ele pensou, ué, como é que esse negócio gruda? Não tem cola na minha roupa, não tem cola no carrapicho, como é que gruda? Ele pegou os 2 carrapichinhos, trouxe para o laboratório, não tinha nada a ver com a tese dele era outra coisa. Mas ele botou no microscópio, ampliou e viu como é a garra do carrapicho. Por que o carrapicho gruda? E sabe o que ele inventou? O velcro. Esse homem ganha tanto dinheiro que cada vez que eu faço assim, ó, ele ganha $100. Ó. E o que me dói, o que me deixa triste, é que isso aqui deveria ter sido invenção de brasileiros. Isso aqui deveria ser inventado por nós. Porque aqui é a terra do carrapicho. Lá onde ele inventou isso não tem carrapicho, porque da neve, a neve mata, a neve de 1,5 metro, mata todos os carrapichos. Lá não tem carrapicho. Só tinha 2 para esse danado inventar isso. Nós precisamos sair daqui hoje tentando buscar uma forma de ser inovador, uma forma de ser criativo. Como um senhor que bolou um xarope para dor de barriga. E aí ele viu que era bom para dor de barriga. Mas um outro mais criativo ainda pensou, poxa, mas isso também não é só para dor de barriga. Eu vou comprar essa fórmula e vou transformá-la num refrigerante. Você quer ideia mais criativa do que isso? Alguém que pegou uma fórmula, um xarope,